meus amores! Hoje a gente vai dar início ao módulo 6 e o módulo 6 fala sobre adição e subtração de números racionais. Lembrando que os números racionais, eles são escritos, ou na forma decimal, ou na forma fracionária, ou em forma de porcentagem. Então a gente precisa saber trabalhar com essas três formas dos números racionais que os números racionais podem assumir. A gente vai começar pela forma decimal. Só para vocês relembrarem, porque mais molezinha que isso, só 2 desse módulo, beleza? Então, adição e subtração de números racionais da forma decimal. Eu peguei para vocês a página 469 do livro de vocês, número 1, letra A, e ele fala calcule. Então, ele quer que vocês adicionem 1,32 com 2,43. Só para vocês lembrarem mesmo da regrinha para adicionar números na forma decimal. A gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, beleza? Então, vai ficar o seguinte, olha, 1,32 mais 2,43. Vejam bem, ó, vírgula embaixo de vírgula, e aí a gente soma normalmente. 2 mais 3, 5, 4 com 3, 7, repete a vírgula, 2 mais 1, 3. Então, 1,32 mais 2,43 dá um total de 3,75, beleza? Da mesma maneira, olha, letra D, 16,4 mais 2. E aí vocês vão falar assim, poxa, Tainá, mas o 2, ele é inteiro, não tem vírgula. Significa que se ele é inteiro, a parte decimal dele é 0. Então, para que ele seja um número com vírgula, a gente completa com 0. Então, 2 é a mesma coisa que 2,0, beleza? E aí a gente faz normal, bota vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 16,4 mais 2,0. Vírgula embaixo de vírgula. E soma 4 com 0, 4, repete a vírgula, não pode esquecer. 6 mais 2, 8. E 1 mais 0, que é esse zerinho que está aqui, que não está à mostra, não você sabe. Então vai dar 18,4. Beleza? 5,87 menos 3,37. Então, armando a conta, 5,87 menos 3,37. É vírgula embaixo de vírgula também. E faz a subtração normalmente. Então, 7 menos 7, 0. 8 tira 3, 5. Repete a vírgula. 5 tira 3, 2. Talvez a novidade esteja aqui na letra D, porque na letra D ele quer 4 menos 7,2. Só que, lembra quando falava assim, como é que eu vou tirar 4 de 7,2? Não dá. Então eu aconselho a vocês, quando for uma conta de subtração, colocar sempre o maior em cima. Então eu vou fazer 7,2 menos 4,0. Lembrando que 4 é um número inteiro, então a parte decimal dele é 0. Então bota vírgula e completa com 0, beleza? E aí faz a subtração normalmente. Então 2 menos 0, 2. 7 tira 4, 3. Só que aí a gente tem que lembrar da regrinha de sinais que a gente aprendeu lá no módulo 3 ou 4, não me lembro agora. Qual é a regrinha de sinais, Eu ganhei 4, eu perdi 7,2, então eu estou perdendo mais do que eu ganhei. Então essa resposta, ela é negativa, lembra? Sinais diferentes fica menos. Então, sinais diferentes a gente subtrai e repete o sinal do maior. E o maior, nesse caso, em módulo, é o 7,2. Então, aqui a resposta para essa questão vai ser menos 3,2. E aí a gente não pode, de maneira alguma, esquecer esse sinal. Bom, vamos agora então para a forma fracionária. Como é que a gente adiciona ou subtrai frações, a página que eu vou fazer é 469, número 2 de letra B. Então ele quer que a gente adicione 3 oitavos mais 4 oitavos. Se nós temos o mesmo denominador, então a adição ela é bem tranquilinha. A gente repete o denominador e soma os numeradores. Então aqui, como o denominador é o mesmo para as duas frações, a gente basta repetir o denominador e somar os numeradores. Então 3 mais 4, 7. Não tem que simplificar, porque não dá para simplificar, acabamos a nossa conta, beleza?
Se os denominadores eles são diferentes, essa é a número 2, letra D, a gente precisa fazer um processo, né, que transforma esses denominadores em iguais. E que processo é esse? Exatamente, MMC. Então, toda vez que a gente tiver que somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, a gente precisa tirar MMC entre os denominadores. Então, eu vou tirar MMC entre 4 e 5. Então, MMC entre 4 e 5, olha, por 2 dá 2, 5, por 2, 1, 5, por 5, 1, 1. Multiplica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, eu sei que o denominador, né, dessa fração equivalente que a gente está encontrando, ele tem que ser 20. E aí, depois que eu tiro MMC, o que eu faço mesmo? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 20, que é o denominador, que é o MMC da fração, né, dos denominadores. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 2 são 8, então coloca 8 aqui em cima. Pega o 20, que é o resultado do MMC. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 3, 15. Ou a gente achou então frações equivalentes às primeiras frações dadas, que tem o mesmo denominador. Como tem o mesmo denominador, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez nesse item aqui. Então, a gente vai repetir o denominador e vai adicionar ou subtrair os numeradores. Nesse caso, 8 mais 15, 23. E não dá para eu simplificar a fração, acabamos. Beleza? Página 470, número 6. 3 quartos menos 2 terços. Denominadores diferentes. Tira MMC. Então, MMC entre 4 e 3 por 2 dá 2, 3 por 2 dá 1, 3 por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC deu 12. Então, eu sei que aqui embaixo eu vou ter uma fração cujo denominador é 12, menos outra fração com denominador 12 também. Tirei MMC, divide e multiplica. Então, 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 2, 8. Tem o mesmo denominador? Tem. Então, repete o denominador e faz a subtração com os numeradores. 9 menos 8, 1. E finalizamos a nossa questão. Tranquilinho, né? Chegamos então na terceira forma em que pode se apresentar um número racional, que é a forma de porcentagem. Então, na página 469, número 3, letra A, ele pede para que a gente faça 24% mais 16%. Como que a gente soma as porcentagens? Primeiro, vamos transformar isso para a fração para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, 24% é 24 por 100. Mais 16% é 16 por 100. Olha só, não são frações com o mesmo denominador? Então, a gente pode repetir o denominador e somar os numeradores. Então, 24 mais 16 vai dar 40. Só que 40% é a mesma coisa, né, que 40%. Então, na verdade, para somar porcentagens, a gente nem precisa fazer esse processo. Basta a gente somar 24 com 16 e repetir o símbolo de porcentagem, beleza? Então, por exemplo, quanto que é 75% mais 25%? Eu faço 75 mais 25, que vai dar 100. E repito o símbolo de porcentagem. Então, a resposta aqui é 100%. Tranquilinho, né? E a subtração, na página 470, número 7, letra B, a gente faz da mesma maneira. Então, a gente faz 42 menos 33, 42 menos 33. Não dá, né? Então, pega emprestado. Aqui fica 3, aqui ficam 12. 3 para chegar a 12, faltam 9. E 3 tira 3, 0. Então, 42 menos 33 dá 9. E repete o símbolo de porcentagem. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9%. Bom, eu tenho uma dica para vocês. Vocês só podem, né, adicionar ou subtrair números racionais quando eles estiverem sob a mesma forma. Então, aqui na página 469, número 4, letra D, ele deu 1/2 mais 0,13 mais 21%. Eu não tenho como somar se eles estão em formas diferenciadas. Então, vocês escolham a melhor forma, né, a forma que vocês tenham mais facilidade para fazer e transformem todos para a mesma forma. Eu vou transformar todos eles para números decimais, tá?
Então, como é que eu transformo uma fração para número decimal mesmo? Isso aí, a gente simplesmente divide. Então, eu pego 1 e divido para 2. 1 não dá para dividir, não dá um número inteiro, né? Então, eu coloco 0, e completa com 0 lá. 10 dividido para 2, 5. E não sobra nada. Então, no meio é a mesma coisa que 0,5. Esse daqui já está em forma decimal, então mais 0,13. E 21% é a mesma coisa que 21 por 100. E 21 por 100, olha, vão dar duas casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, parou aqui e completa com 0. Então, dá 0,21, porque são 21 centésimos. Então, mais 0,21. Para somar isso, a gente faz o quê? Coloca vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 0,5 mais 0,13. Vou completar aqui com 0, só para não ficar casa ausente. Mais 0,21. E soma 0 mais 3, 3. 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. Com 5, 8. Repete a vírgula e repete o 0. Então, isso daqui dá 0,84. Tainá, eu prefiro passar tudo para porcentagem. Não há problema nenhum. Tainá, eu gosto mais de trabalhar com fração. Não tem problema nenhum. O problema é se vocês não tiverem com os números sob a mesma forma. Então, para poder somar ou subtrair números racionais, você precisa que todos eles possuam as mesmas características. Ou todos são números decimais, ou todos são frações, ou todos estão em forma de porcentagem. Tranquilo? Vamos fazer um probleminha que envolva, né, adição e subtração de números racionais. Lembrando que os problemas, eles podem estar sob quaisquer formas. Ou decimal, ou fracionária, ou em forma de porcentagem, tá? Então, eu vou fazer a página 470, número 2. Abram o livro de vocês para que vocês possam me acompanhar. Na questão 2, ele fala o seguinte: Paula elaborou um plano de estudos para a prova de língua portuguesa e separou o conteúdo da prova em 3 partes. No primeiro dia, ela propôs a estudar um meio da matéria, ou seja, metade da matéria no primeiro dia. No segundo, 1/3 da matéria e no terceiro dia, o restante. Que fração do conteúdo da prova representa a parte que Paula estudou no último dia? Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é anotar as informações. Então, ela tem lá a matéria, né, de língua portuguesa, e aí no primeiro dia, você sabe que ela estudou 1/2 da matéria. Tranquilo? No segundo dia, ela estudou 1/3 da matéria. E no terceiro dia, o problema diz que ela estudou o restante. Só que, como é que eu vou calcular o restante? Gente, o restante é quanto, né, faltou. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é quanto que ela estudou no total, considerando o primeiro e o segundo dia. Então, se ela estudou no primeiro dia 1/2 e no segundo dia 1/3, para a gente descobrir o total disso, a gente precisa adicionar essas duas frações. Então, eu vou pegar 1/2 mais 1/3. E aí a gente sabe que quando a gente tem adição ou subtração de frações, a gente precisa tirar MMC. E MMC entre 2 e 3, como eles são primos entre si, vai ser 6, porque 2 vezes 3, 6, beleza? Quem não lembra do cálculo mental, só fazer a continha aí, mas é 6. Então eu sei que eu vou ter aqui uma fração sobre 6 mais outra fração sobre 6. Tirei MMC, divido e multiplico. Então, 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, ó, mesmo denominador, repete o denominador, e 3 mais 2, 5. O que significa essa fração aqui? Significa que, somando a matéria que ela estudou no primeiro e no segundo dia, isso corresponde a 5 partes das 6 que ela distribuiu. Então, se ela tivesse, por exemplo, ela tivesse pego a matéria e distribuído em 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, significaria dizer que ela já estudou 1, 2, 3, 4, 5. Se ela estudou 5, qual fração que representa o restante? Uma parte de 6. E para vocês fazerem esse cálculo, basta vocês pensarem no seguinte:
6 partes de 6 é o total. Por que é 6 de 6, Tainá? Porque o denominador deu 6. Então, se eu tivesse 6 de 6, eu teria pintado todo esse retângulozinho, beleza? Menos 5 partes de 6, que foi a quantidade que ela estudou no primeiro e no segundo dia. E aí, ó, mesmo denominador, repete. 6 tira 5, 1. Então, aqui, ó, uma parte de 6, que é quanto falta ela estudar. Então, essa é a fração que representa o restante. E aí, acabamos o problema. Beleza? Então, em probleminhas desse tipo, vocês vão ter que interpretar o problema, anotar as informações para depois resolver. Tudo bem? Se tiverem sob a mesma forma, podem fazer o cálculo tranquilamente. Se não tiverem sobre a mesma forma, vocês têm que passar eles ou todos para fração, ou todos para decimais, ou todos para porcentagem. Beleza? A matéria é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijos e tô morrendo de